Boa noite, se eu esqueci de cumprimentar alguém. Então, gente, hoje a nossa aulinha de revisão, a gente já viu todo o conteúdo, como eu já venho falando sempre para vocês, essas disciplinas que eu tô colocando são disciplinas fáceis, né, tranquilas de aprender, né, que não são muito pesadas, né, para facilitar, tá? A gente tá tentando organizar aí pra gente voltar às aulas, tá? E vocês vão ter mais. A intenção é que vocês tenham mais uma disciplina online e aí depois a gente volte presencial, né? Mas aí a gente vai ver como é que vai ficar aí e organizar direitinho. Vocês vão ser comunicados a cada passo, tá? Então todo dia eu converso com vocês, falo sobre como que tá o andamento, né? E aí a gente tá caminhando para poder voltar, porque muita gente, né, prefere as disciplinas mais pesadas, mais complicadas aí, presencial, que dá para tirar dúvida, né? E por enquanto eu tô colocando essas disciplinas que são mais tranquilas, como essa daqui, né, que é complemento para equipamentos e acessórios 1, que hoje a gente vai fazer essa revisão para amanhã ser a provinha de vocês, tá? Eu ainda não posso dizer qual é a próxima disciplina. Amanhã eu vou ter uma reunião com o diretor, né, a nossa diretora e o coordenador pedagógico para ver se a gente vai fazer aí com uma outra professora ou professor, né, uma disciplina de psicologia, né, uma outra assim que seja mais tranquila, mas que eu não posso ministrar. Ou se a gente vai continuar, né, com disciplinas diretas, né, de radiologia, que aí eu posso ministrar para vocês. Então, quando eu tiver essa resposta, até sexta-feira eu tenho ela e eu informo para vocês qual que é a próxima disciplina e o início dela. A gente vai conversando aí no grupo, tá bom? Alguma dúvida sobre essa disciplina, sobre como que vai ser a prova, sobre a próxima? Tá tudo tranquilo, esclarecido? Vocês são muito calados, gente. Às vezes eu tenho a impressão de que eu falo sozinha, sabia? Tão Professora, eu triste. entendi. Ai, que bom, alguém falou. Entendeu? Não tem nenhuma dúvida, tá de boa. As disciplinas estão sendo tranquilas, né? Já teve gente falando sobre as aulas online, né, que é ruim para aprendizado. Eu já falei na outra turma e venho falar para vocês aqui também, gente, que é tudo uma questão de força de vontade, né? A gente sabe que tem algumas barreiras, sim, para a gente ter aula online, mas se vocês pegarem a apostila, ler, assistir a aula gravada, né? Se a gente se esforçar, a gente consegue sim aprender, não importa a forma. Tem gente que estuda sozinha, dentro do quarto, sem ajuda de professor e adquire muito conhecimento, né? Mas se a gente só pegar a apostila e fazer a prova olhando o que tem na apostila e escrevendo na prova, a gente realmente não aprende. Então, basta a gente querer, tá? Eu sempre fico disponível para tirar dúvidas, para vocês perguntarem sobre alguma curiosidade, eu sempre fico à disposição. Então, teve alguma dúvida, quer saber né, de alguma novidade, alguma coisa, pode me procurar que eu respondo vocês, tá? Então, vamos lá. O que nós começamos a falar nessa disciplina? Equipamentos e acessórios 2, eu já falei várias vezes, né, que são tudo aquilo que a gente vai ver na parte mais moderna, vamos dizer assim, da nossa área, né? Em equipamentos e acessórios 1, a gente viu bastante sobre como que é feito, né, o raio-x, né, nos aparelhos convencionais, que são aqueles mais antigos, né, as partes do aparelho, para que serve, como que faz o processo de revelar a imagem, né, os tipos de câmara escura, os químicos que a gente utiliza, os tipos de processo. A gente viu essa parte mais, vamos dizer assim, antiga, né, da nossa área.
Nessa disciplina de equipamentos e acessórios 2, a gente está vendo a parte mais moderna, né? A gente está vendo aí as outras áreas. A gente vê mamografia, tomografia, ressonância, a radiologia odontológica, os acessórios que a gente utiliza, né? A gente vê aí a evolução da radiologia, tá? Nós começamos a falar aí sobre a mamografia, né? Que agora é mais utilizado aí o processo de aquisição de imagem digital, tá? Tem também ainda os locais que trabalham com o método convencional, que ainda tem que revelar, né? Mas no caso, onde vocês vão realizar o estágio de mamografia de vocês, que é lá onde a colega de vocês, Cláudia, trabalha, lá o aparelho é digital. Qual que é a grande diferença entre um aparelho convencional e digital? A gente já falou sobre isso várias vezes, em várias disciplinas, mas a gente torna a falar, né? No convencional, a gente vai fazer a imagem, a radiografia, que vai ser captada pelo filme radiográfico e a gente precisa passar pelo processo de revelação. Então, ele tem que passar pelos químicos, secar, para a gente poder ver a imagem. No processo de aquisição digital, a gente está falando de tecnologia bastante avançada. Então, é através de sensor, e assim que a gente dispara o raio, o sensor vai captar e já vai aparecer na tela do computador para a gente, né? Então, é facilidade para todo mundo. Para o técnico, para o paciente, né? Para o dono da clínica, que não vai ter que gastar aí com químicos, né? Com vários acessórios que seriam necessários aí se o método fosse convencional, tá? No caso da mamografia, o aparelho em que a gente faz o exame de mamografia chama-se mamógrafo. Né? Nós fizemos a visita técnica à CEDIMP, vocês puderam ter acesso, né, ao mamógrafo, ver como que ele é, mais ou menos como ele funciona. E quando a gente tiver a disciplina de mamografia, né, específica de mamografia, a gente vai aprofundar, né, como que funciona direitinho o aparelho, os posicionamentos, a gente vai ver a anatomia da mama, tudo aprofundado, e a gente faz uma nova visita, né, pra gente fixar bem o conteúdo, tá? Mas aqui a gente viu que como que é o papel da mamografia, né, que é identificar e localizar aí precocemente qualquer tumor que esteja presente na mama, seja ele maligno ou benigno, né, ver aí o início do desenvolvimento desses tumores para ser tratado, tá? Ela é utilizada aí também como um diagnóstico pré-cirúrgico para localizar a área suspeita, né, para se fazer coleta de material de biópsia, tá? Então, tudo isso é para a mamografia feita para o estudo das mamas, tá? A questão da evolução dos aparelhos, né? É utilizado também radiação ionizante para se fazer a mamografia, só que a diferença aí, quando se trata nos mamógrafos, né, convencionais, a gente vai falar aí do molibdênio, né, que é um elemento químico, né, presente aí como alvo da ampola de raio-x, ou seja, ele vai ficar lá no filme radiográfico, que é o alvo, né? E ele é utilizado aí especificamente na mamografia pela necessidade de se ter uma imagem mais nítida, né? Os tecidos da mama, eles são mais sensíveis, mais fininhos, né? Mais delicados, então a imagem ela tem que ser mais nítida, né? Então, quando é usado aí o modo convencional, esse filme radiográfico ele precisa ter o molibdênio para ele dar qualidade na imagem, e se tiver algum nódulo minúsculo que seja, a gente consiga visualizar, né? No caso, o médico, tá? Então, qual é a grande diferença aí do filme radiográfico na mamografia para as outras áreas? Na mamografia é utilizado o molibdênio, especificamente da mamografia, né,
para radiografar as mamas de forma mais adequada. Lembrem-se disso, que é questão de prova, a questão do molibdênio. Ele é exclusivo, elemento químico exclusivo da mamografia, tá? Aí a gente viu aqui a questão do aparelho e algumas partes do mamógrafo, né? Nós temos a câmara, deixa eu ligar o meu ponteiro. Nós temos a câmara, que é onde vai sair a radiação, vai atravessar essa pequena partezinha que é móvel, tá? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, sobre cada parte aqui do equipamento, mas é o compressor, tá? Então ele vai comprimir a mama e ele é feito de um material em que o raio-x ele vai atravessar sem interferência alguma e vai gravar, vamos dizer assim, a imagem, né, aqui embaixo na placa contendo o filme, tá? É assim que é realizada a mamografia, comprimindo a mama, né, e captando a imagem lá na placa com o filme, ou no caso da digital, né, com um sensor, tá? Onde vai aparecer a imagem diretamente lá no computador, não vai ser necessário a gente revelar o filme, tá? Aí a gente viu sobre os tubos de raio-x, eu não vou focar, gente, nessas partes assim que não vai cair na prova, porque a gente vai ver o conteúdo todinho hoje, tá? Fazer uma revisão. Então eu vou focar aqui só no que vai cair na prova, tá? Para já dar uma ajuda para vocês, um norte de como que tem que estudar, tá? Mas a questão do tubo de raio-x é igual para todas as áreas da radiologia. A radiação ela vai ser gerada da mesma forma, com anodo, catodo, né? Aceleração, e vocês vão ver isso bem melhor naquela disciplina que vocês deram uma pausa. Vocês vão começar ela, né, e ver de novo para entenderem melhor isso daí. Sobre as partes do equipamento, né, do mamógrafo. Nós temos primeiro aí a estativa. O que é a estativa? Né? Ela possui aí um braço, né, no qual fica fixado aí um conjunto que é formado pelo tubo de raio-x e o sistema receptor de sinal para geração de imagem, tá? Esse é a estativa. Ela se assemelha, né? Na verdade, é a mesma coisa, só que em formato diferente da estativa que a gente viu na disciplina passada, tá? Ela que vai permitir aí a rotação desse conjunto onde fica o tubo, de raio-x, né? E vai girar essa partezinha aqui também. Então, a estativa é tudo que fica ligado, porque essa imagem só tá pegando aqui o porta-chassi, que é essa parte de baixo, tá? Mas todo o conjunto, onde vai ficar aqui, como nessa imagem, ó, tudo isso aqui, ó, esse conjunto é estativa. Isso tudo aqui gira, tá? Quem foi na visita, quem viu, ele consegue fazer uma rotação aí para fazer posicionamentos diferentes, tá? O painel de comando. Ah, tá aqui uma foto melhor. Tudo isso aqui é estativa, tá? A gente consegue fazer uma rotação tanto para um lado quanto para o outro. Também consegue abaixar e subir de acordo com a altura do paciente, com a necessidade, né, de movimentação, tá? O painel de comando, assim como a gente viu na disciplina anterior, ele vai permitir aí, né, que o profissional selecione os parâmetros de acordo com o exame que ele vai realizar. Nesse caso aqui, ele fica atrás, né, dessa parede, né, vamos dizer que seja uma paredezinha, tá? E o profissional vai posicionar o paciente, né, a paciente aqui, vai aqui para trás e nesse aparelho ela vai poder disparar a radiação, bem semelhante ao raio-x convencional, tá? Aqui alguns parâmetros que eu deixei para vocês. E o sistema compressor, né? Muita gente ficou em dúvida sobre o sistema compressor, nada mais é do que essa plaquinha que ela pode subir e descer, e é ela que vai fazer esse papel aí de comprimir a mama, ela vai deixar a mama mais fininha, né? E de forma mais básica, falando assim. Então, para que serve isso daí? Eu vou comprimir a mama, né, com esse sistema compressor, para imobilizar, ou seja, para que ela não se movimente durante a geração da imagem. Eu vou separar os tecidos da mama, tá? E vou evitar a interferência de artefatos, né?
Então, a compressão na mama aí é importantíssima para uma imagem de boa qualidade, tá? Sistema compressor é a plaquinha que vai comprimir, que vai amassar a mama para ela ficar bem paradinha, com os tecidos bem separados e que a imagem fique boa, tá? A grade antidifusora, a gente também falou sobre grade antidifusora na última disciplina, né, que são muito importantes aí para o aumento do contraste e na eliminação da radiação espalhada. Radiação espalhada, o que é? É o mesmo que a gente pode chamar de radiação secundária, é aquela que vai escapar, né, que vai ficar no ambiente. Então, isso aí, a grade antidifusora, ela vai diminuir essa quantidade de radiação espalhada, tá? E isso vai diminuir também os ruídos na imagem. Aí a gente tem uma imagem, né, de um mamógrafo com as suas partes, tá? Então, a grade, ela vai ficar entre o compressor e o chassi, tá? O sistema gerador de imagem física, né? Onde a gente vê que, como eu já falei para vocês, na mamografia a gente precisa de uma imagem com boa qualidade, né? Extrema qualidade para a gente poder visualizar microcálculos, né? Micronódulos que a gente possa existir na mama. Então, como os tecidos são pequenos, são sensíveis, a imagem precisa ser boa, tá? Então, os filmes utilizados, né, eles precisam ser muito mais sensíveis do que os comumente usados, né? Então, é aquela questão aí, ó, os filmes, eles são com a estrutura menor, tá? E lembra lá do elemento químico molibdênio, específico da área de mamografia, tá? Aqui a gente tem uma imagem de duas incidências, né, de mamografia, uma crânio-caudal e a outra oblíqua médio lateral, mas vocês não precisam se preocupar em saber esses posicionamentos. Isso aqui é específico da disciplina de mamografia, é só para vocês verem como que fica a imagem. Para quem ainda não fez mamografia, a imagem é essa daqui, tá? O magnificador, também um acessório utilizado, tá, em mamografia. E como que ele funciona? É um dispositivo aí que ele vai dar como se fosse um zoom na mama, né? Então ele vai ampliar a imagem de 50 a 60%, né? E a gente só vai utilizar esse magnificador se o médico, né, foi feita aí uma mamografia de rotina, né, que é essas duas anteriores que eu mostrei para vocês, e aí ele visualizou alguma coisa estranha, ele tá com alguma dúvida, e ele então vai fazer um novo pedido utilizando o magnificador. Aí é que a gente utiliza para ele tirar alguma dúvida que ele tenha, tá? É dando um zoom naquela área que ele tem dúvida, tá? O controle automático de exposição, né? É um sensor que fica junto com o receptor da imagem e ele vai detectar a quantidade de radiação que vai atingir ele. Então, se a radiação for muito alta, ele vai diminuir o tempo de exposição. Se a radiação for baixa, ele aumenta o tempo de exposição. Então, como o nome já diz, ele é automático, tá? Ele vai variar aí a questão do tempo de exposição de acordo com a recepção, né, dele de radiação X. Então, foi forte demais, tem muita radiação, automaticamente ele diminui o tempo de exposição. Foi fraquinho, ele aumenta. E isso para que a imagem fique boa, tá? E aqui uma imagem de um mamógrafo digital. A paciente está posicionada através de sensores e a imagem aparece diretamente, né, no computador. Isso aí vai permitir uma visualização imediata após a aquisição, vai permitir que a gente possa melhorar a imagem lá no computador mesmo, né? Ficou clarinha demais, a gente mexe no contraste, no brilho e a gente melhora a imagem sem que seja necessário a gente fazer uma nova radiografia, né? Uma nova mamografia no paciente, tá? Isso auxilia aí para a gente estar evitando expor o paciente novamente, tá? Vocês ainda estão aí?
Eu tô. Beleza. Eu também. Tá tranquilo, né? Sobre a tomografia computadorizada, né? A gente vê a tomografia aí como um exame complementar de diagnóstico por imagem. Foi o segundo método de imagem, né? E ele consiste aí em imagens de fatias do corpo, né? Ele traz aí uma melhora, essa área melhora o diagnóstico, né? No raio-x a gente vê as imagens sobrepostas. Uma imagem, eu sempre utilizo a radiografia de tórax como exemplo. Quando a gente faz uma radiografia de tórax, a gente vê todas as estruturas, né, do tórax sobrepostas. A gente vê as costelas, a gente vê o pulmão, o coração, tudo numa imagem só sobreposto. Na tomografia computadorizada, é como se a gente estivesse pegando um pedaço de bife e cortando ele em várias fatiazinhas, então a gente pode ter uma visualização melhor de algum nódulo, de algum problema que a gente tenha em partes minúsculas, coisa que a gente pode ser que não consiga visualizar numa radiografia, né, normal, tá? Então, tudo é feito através desse aparelho aqui, que a gente chama de tomógrafo, tá? Também é utilizado radiação X. Aqui alguns princípios, né? Coisa que também é bem superficial, que vocês vão ter a disciplina de tomografia. O que eu quero que vocês entendam? Somente que a tomografia, ela também utiliza radiação X, tá? Ela vai fazer aí uma diferenciação nos tecidos do nosso corpo, tá? Então, qual é a vantagem da gente utilizar aí? Ela vai diferenciar osso de músculo, de gordura, tá? Então a gente pode ter uma percepção melhor de cada estrutura do nosso corpo, tá? Por quê? Cada parte dessa, a gordura ela vai absorver radiação de um jeito, osso vai absorver de outro, o fígado vai absorver de outro. Então, cada parte do nosso corpo absorve radiação numa intensidade diferente e a tomografia ela vai auxiliar, né, que a gente consiga diferenciar bem esses tecidos, tá? Aqui as vantagens que eu acabei de falar, né? É um estudo aí em cortes, então ele vai melhorar a avaliação, né? A gente vai distinguir bem os tecidos, tendo um êxito melhor, né? Na avaliação de qualquer estrutura do nosso corpo. Qual a desvantagem? A única vantagem, né, que pelo menos que a gente pode dizer assim que seja a principal vantagem da tomografia é porque utiliza radiação X. Mas de utilizar ou não, nas outras áreas a gente também utiliza. Só tem uma área, né, da radiologia em que a gente não utiliza a radiação X, né, que é a ressonância magnética. Eu preciso que vocês lembrem sempre disso, tá? Só tem uma área que nós trabalhamos em que não é utilizado a radiação X, né, radiação ionizante, para obter imagem, que é a ressonância magnética. É utilizado campo magnético. O restante a gente utiliza radiação X. E essa é a desvantagem da tomografia, né? Porque esse tipo de radiação, que é uma radiação ionizante, ela pode causar efeitos no nosso corpo. Falando assim, bem básico para vocês, né? Ela pode trazer aí malefícios para o nosso corpo se utilizada, né, em excesso e durante muito tempo. Então, ela pode causar aí câncer, mutação genética, né? Alguns efeitos negativos. Mas vocês sempre precisam, né, entender e passar adiante para as pessoas. Tem muitas pessoas leigas que falam: ah, porque técnico, porque tecnólogo vai morrer cedo, porque vai ter câncer, que não sei o que. Não é exatamente assim, tá? Por isso que existem, né, os EPIs, que é para a gente se proteger, né, da radiação, porque sim, é invisível, a gente não tá vendo nada lá durante o estágio, enquanto a gente está trabalhando, mas é nocivo, então é por isso que mesmo a gente não vendo, a gente precisa se proteger, né? E é por isso que a gente também trabalha menos, são 4 horas por dia, né? Então, assim, sempre se protegendo. Se você sempre se proteger, até
a quantidade, né, de anos que você trabalha é reduzida. Ou é 15 ou é 20 anos só. E aí já aposenta. Isso se você estiver trabalhando todos esses anos aí diretamente na área, tá? Se você sair e for para gerência, alguma outra área que não lide diretamente com radiação X, aí aumenta o tempo, tá? Mas se for 15 anos certinho, assim, trabalhando diretamente com a radiação, você já aposenta, tá? Por conta dos malefícios da radiação. Aqui a gente terminou a aula 1 e 2. Eu vou só colocar o slidezinho aqui das outras duas aulas pra gente fazer a revisão. Alguma pergunta? Ou foi todo mundo dormir e eu tô dando aula pra ninguém, gente? Por mim tá tranquilo, professora. Eu ainda Tá. não dormi, não. Que bom. Tô quase. Não dorme não, que tá acabando, calma. Tô dormindo não, professor. Tá bom. Tá bem tranquilo, né? Todo mundo entendendo. Tô focando só no principal, tá? O que não for de extrema importância, não tô falando, que é pra nem atrapalhar o raciocínio de vocês. Todo mundo vendo o slide? Tô vendo. Beleza, vamos terminar isso aqui. Como eu Pra havia... mim sumiu o slide. Saiu? Saiu. Tenta sair da plataforma e entrar de novo. Geralmente acontece isso mesmo. Vou te Tá esperar. bom. Apareceu agora. Viu? Arrasou. Vamos lá dar continuidade. Então, como eu estava falando para vocês, a ressonância magnética, né, é uma tecnologia aí não invasiva, assim como a tomografia, né? Só que no caso dela, ela vai utilizar aí campo magnético, não é radiação X, né? Ela também vai dar aí nos oferecer imagens de seções, né? Bem detalhadas das estruturas internas do nosso corpo, né? Então ela vai mostrar aí órgão, tecido mole, osso, tá? Então, lembrem-se sempre, é utilizado sinais de radiofrequência, né, campo magnético, e isso é uma das causas em que o aparelho, a construção desse aparelho, a quantidade de metais utilizados tem que ser mínimos, né? Quando a gente fala de magnetismo, a gente fala de ímã. O que é que o ímã atrai? Metal, né, gente? Se a gente tem um pedacinho de ímã e a gente passa perto de um prego, de um clipe, tudo que é de metal, ele vai puxar. Então, o próprio aparelho ele tem que ser feito assim com a quantidade mínima, né, de metal, e alguns cuidados que a gente também falou, né, na ressonância magnética, é de ter cuidado aí com o paciente na hora dele entrar na sala. O que acontece? O paciente tem que estar sem brinco, o paciente tem que estar sem nem relógio, sem acessório, e a gente pede para ele tirar tudo. O paciente que possui marca-passo, né, não pode fazer para não desregular. Pacientes que possuem clipes de aneurisma também não, tá? Então, todos esses são cuidados que a gente tem que tomar por conta da forma de aquisição de imagem, tá? Aí a gente tem alguns acessórios na ressonância magnética, tá? Que a gente chama de bobina, tá? Esse aparelho eles vêm com diferentes bobinas, né? Que são projetadas aí para as diferentes partes do corpo. O que essa bobina vai fazer? Ela vai melhorar a imagem, né? De acordo com a parte que a gente está querendo estudar. Então, a gente tem aí bobina de joelho, de ombro, de pulso, cabeça, pescoço, né? Elas vão se adaptar ao contorno do nosso corpo, né? E aí vai ficar mais próxima, né? Durante o exame, tá? Então, a bobina, ela vai melhorar a imagem de acordo com a parte anatômica que a gente quer estudar. E a gente tem várias. Nessa imagem dá para ver aqui várias, ó, guardadinhas. De acordo com o exame,
o profissional vai buscar e colocar lá no paciente, tá? Ó. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, no pé, na cabeça, no abdômen, tá? No seio, no braço, vários tipos de bobina. Aqui, no pescoço, na perna, tá? Então, de acordo com a parte do corpo, né, a ser estudada, a gente utiliza aí a bobina. Dosímetro, né? Eu tava, alguns até chegaram a escutar eu falando com a Cláudia sobre a questão de dosímetro. O que é o dosímetro? É esse acessório aí que todo profissional da radiologia utiliza, tá? Esse dosímetro, ele vai servir, né, para medir a quantidade de radiação que você está absorvendo durante o seu trabalho. Lembra que eu falei sobre a radiação espalhada? É o mesmo que radiação secundária, é aquela radiação que não foi captada pelo filme, né, pelo alvo, e ela fica lá no ambiente. Então, querendo ou não, às vezes a gente vai, né, pegar um pouquinho de radiação, tá? Esse dosímetro a gente usa aí do lado direito, né, do nosso corpo, direito, esquerdo, no bolso do nosso jaleco, tá? E aí ele fica lá durante todo o nosso serviço, a gente fica com o dosímetro no nosso bolso, né, como se fosse um crachazinho, durante todo o período. Você é responsável pelo seu dosímetro, ele tem o seu nome, ele é intransferível, ou seja, você não pode emprestar, tá? E todo final de mês, a cada 30 dias, ele é trocado, tá? Então, a empresa, no caso a ProRad, né, que é a que oferece os dosímetros, ela vai fazer uma leitura, né, da radiação que você possa ter absorvido, e enquanto isso ela já oferece um outro, então acaba que você fica com dois, enquanto um está sendo feito a leitura, você fica utilizando o outro, tá? E aí eles mandam um relatório da quantidade de radiação que o aluno ou que o profissional, né, no caso quando já for numa empresa, absorveu durante aqueles 30 dias. Se essa radiação exceder o valor, esse profissional ele é afastado, né? Porque ele não pode passar de um limite, tá? Caso não, o profissional continua trabalhando, tá? Então é importantíssimo que a gente faça o uso correto do dosímetro. Isso é uma forma de proteger a gente. Ele é um EPI, equipamento de proteção individual, tá? Os filmes e os métodos de processamento radiográfico, né? Como eu estava falando para vocês, os filmes convencionais, vamos dizer assim, que a gente faz a radiografia do pé, que a gente faz a radiografia da mão, do tórax, né? São filmes que possuem dupla emulsão, né? Então, os filmes de mamografia, lembra que eu falei que eles têm um elemento químico específico da mamografia? Como é que é o nome desse elemento químico que é específico da mamografia utilizado no filme radiográfico? Alguém lembra? Molibdênio. Isso aí, garota. Isso foi a Leonina, foi? Foi mesmo. Molibdênio? Isso, eu conheço já a voz de vocês. Posso não conhecer pessoalmente, mas a voz eu já conheço. Então, no caso do filme lá na mamografia, ele é monoemulsionado, ou seja, somente um lado que tem emulsão, tá? Os filmes radiográficos aqui, eles têm dupla emulsão, os dois lados, tá? No caso aqui, a gente vê a constituição de um filme radiográfico, né, que tem dupla emulsão. Então, o que acontece? Ele tem um revestimento protetor, tem a emulsão, que é esse cinza mais claro, ele tem do outro lado também, o adesivo e a base plástica transparente, tá? É a constituição dele. Nesse caso, a gente está falando dos filmes que a gente utiliza na odontologia, né? Os filmes intrabucais, tá? Lembrem-se disso. Os filmes que a gente utiliza dentro da boca, a gente chama de filmes intrabucais. Como que é essa embalagem, ó? Tudo, esses três aqui, eles ficam bem envoltos nesse papelzinho e fica dentro desse plástico. O que a gente vê é só esse plástico aqui. Então, a gente tem o filme em si, né?
que fica aqui em cima da lâmina de chumbo, protegido pela lâmina de chumbo, que fica dentro desse papelzinho opaco, bem fechadinho. Tudo isso aqui para proteger o filme radiográfico da luz, né? Tanto da luz solar quanto das lâmpadas, qualquer luz. A claridade vai velar esse filme se ele não tiver protegido, ou seja, vai estragar. Ele não vai poder mais ser utilizado, tá? Se a gente jogar radiação nele, não vai aparecer nada. E vai proteger também da radiação. Então, tudo isso fica dentro desse envolto aqui de plástico, né? E a gente fica protegido, a gente pode manusear ele, né, na luz. A gente vai abrir todo esse pacote para fazer a revelação desse filme, no caso da convencional, dentro, né, daquela caixinha de revelação, que já já a gente vai ver, tá? A gente tem uma classificação quanto ao tamanho, isso aqui vocês também não precisam se preocupar, como eu tô focando só no mais importante de cada parte, né? Aqui é a subdivisão dos tipos, né, de filmes intrabucais. Vocês vão ver isso também na disciplina específica de odonto, né? Bem direitinho como que é os filmes. Mas a gente tem periapical, que é bem próximo do dente, o interproximal, que é do mesmo tamanho, só muda a forma que a gente vai fazer a radiografia. Essa daqui é uma interproximal, e a oclusal, aonde o filme é maior. Então, periapical e interproximal, o filme é mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? A gente coloca dentro da boca e vai conseguir radiografar de 2, de 3, até 4 dentes só. O filme oclusal, ele é bem grande e a gente vai poder radiografar toda a arcada dentária, seja ela superior ou inferior, tá? Então, fica como se fosse uma bolacha, que foi a forma mais próxima que eu encontrei, né, pra falar pra vocês. E a gente morde esse filme e aí dispara a radiação nele, tá? Nós temos 2 métodos de processamento radiográfico: o método automático e o método manual, tá? Manual, a gente mete a mão na massa, já tá vindo o nome, ó, mão. Precisa passar pelos químicos e tal. O automático é que a gente tem ajuda, né, do aparelho, da processadora, tá? Câmara escura é o local onde a gente vai fazer esse processamento radiográfico, né? E aí nós temos alguns tipos de câmara escura. A portátil, que é a que a gente utiliza na radiologia odontológica, o tipo quarto e o labirinto. São os 3 tipos. Esse daqui, o da caixinha, é o que é utilizado na radiologia odontológica. Se eu tenho um filme que cabe dentro da minha boca, por que eu vou precisar de um quarto, né, para poder revelar um filme bem pequenininho se cabe aqui dentro? Né? Então, é o tipo de câmara escura portátil, tá? Além de quarto e labirinto, que são os outros 2 tipos. Alguns equipamentos que a gente tem dentro da câmara escura, no caso aqui do tipo quarto, tá? A gente tem aqui a mesa, né, ou bancada manipuladora. A gente tem aí as colgaduras, né? A gente tem o porta-chassi, né? Então, isso aqui é uma sala onde dá para fazer a revelação. Isso aqui é uma luz vermelha para a gente poder enxergar mais ou menos, né? Não é luz normal, senão vai velar o filme. Lembra que eu falei que o filme não pode ser exposto à luz? Temos também os suportes e as colgaduras. Essa daqui, ó, é que é utilizada para revelar uma radiografia de tórax, de mão, de braço, né, que são filmes maiores. Essas colgaduras aqui pequenininhas são as utilizadas, né, para auxiliar aí com os filmes intrabucais, tá? Aqui, ó, a luz especial com filtro vermelho que eu mostrei aqui na imagem, ó, bem aqui ele, ó, que auxilia para a gente poder enxergar, né, sem velar os filmes. Os tanques de processamento com tampa, né, onde fica o líquido revelador, fixador e a água. O termômetro de imersão, o negatoscópio, tudo isso contém, né, lá na salinha, no quarto,
né, de câmara escura, tipo quarto, tá? O negatoscópio não é necessário que fique lá dentro, o negatoscópio geralmente fica fora, é um acessório que a gente utiliza na radiologia. Acho que todo mundo já viu um negatoscópio, né? Onde o médico vai lá, coloca a radiografia, essa parte branca fica iluminada, a gente liga na tomada e consegue visualizar a radiografia melhor. A estufa de secagem, né, que é para secar aí as radiografias quando passam pelo processo, né, de revelação. E as soluções do processamento radiográfico, né, os químicos que a gente utiliza, que é o revelador e o fixador. Eles podem se apresentar aí, né, em forma concentrada, tá, ou em pó, tá? Então a gente pode usar ele líquido ou encontrar em pó. Quais as características da radiologia odontológica, né? Nós podemos utilizar a forma convencional, né, utilizando os filmes intrabucais, fazendo toda a parte aí convencional, ou a gente pode ter também digital, tá? A gente tem as duas formas de trabalhar aí. Temos também aparelhos diferentes nessa área, tá? Não é como a mamografia que a gente tem o mamógrafo, que é o aparelho para essa área. Não, na odontologia a gente tem o aparelho panorâmico, que é o que vai fazer a radiografia panorâmica, ele vai fazer a radiografia, a teleradiografia, né, que é uma radiografia de perfil. Nesse aparelho dá pra gente fazer uma tomografia, dá pra fazer um exame de ATM, a radiografia carpal, né, a teleradiografia carpal, que é a da mão, tudo isso no aparelho panorâmico. E nós temos um aparelho chamado o aparelho de raio-x periapical, que é aquele que a gente faz assim do dente individual, bem de pertinho, tá? Esse aqui é o aparelho periapical, né, com suas partes, o braço articulado, o cabeçote, o marcador de tempo e o corpo dele, tá? Aquele mais próximo para vocês verem, ele é utilizado para a gente fazer a radiografia periapical, né, ou a radiografia interproximal, ou até mesmo a oclusal, que é mais próxima do dente, tá? Já no aparelho panorâmico, a gente consegue uma visão mais distante, a gente não tem uma visão bem próxima do dente. A gente vê toda a arcada dentária, superior e inferior, na mesma imagem, tá? Aqui a gente tem uma imagem do exemplo, né, de como que faz a radiografia periapical, tá? O tubo aqui a gente não consegue pegar todos os dentes. A gente pega só o dente que o dentista pediu. E aqui o panorâmico, e que é o contrário, a gente não consegue fazer uma imagem de um dente só, a gente vai pegar toda a arcada do paciente, ó, a superior e a inferior, tudo junto. Esse é o aparelho panorâmico, tá? Onde a gente consegue fazer a radiografia panorâmica, né, que é a radiografia que pega a arcada superior e inferior. A gente consegue fazer uma tomografia da boca. A gente consegue fazer exame de ATM. O que é exame de ATM? De articulação temporomandibular. Essa é a articulação quando a gente abre a boca, que mexe aqui o ouvido. Essa articulação tem gente que tem problema, quando abre muito a boca, dói. Aí o dentista pede, né, uma radiografia e uma tomografia de ATM para ver qual é o problema que tem nessa articulação. E a gente faz nesse aparelho aqui. Esse aparelho também tem uma segunda partezinha, ó, esse ladinho aqui, que é onde a gente realiza a teleradiografia lateral. É uma radiografia de perfil, pega toda a cabeça e um pouquinho do pescoço, para ver como é que fica a arcada dentária mordendo, se o dente está um pouquinho mais para frente, se está mais para trás, tá? Que é esse posicionamento aqui, ó. Dá para fazer tanto lateral de perfil quanto frontal, que é para ver os seios da face, né? Para ver a questão de sinusite, rinite, se tem algum o nariz, né? Se quebrou, alguma coisa assim, tá? Aqui o posicionamento, ó, de uma radiografia interproximal, mas para periapical também é a mesma coisa, tá? Só muda que a interproximal é para ver a relação entre um dente e outro, e a periapical é para ver desde a coroa do dente até a raiz. E esse outro aqui
é a da radiografia oclusal, que eu falei pra vocês que a gente morde como se fosse uma bolacha. Pois é, o filme radiográfico aqui na boca dela, ó, de oclusal, que é o maior filme, e posicionando para fazer uma radiografia da arcada superior, do maxilar, tá? E é isso, gente.